da GV, que é um grupo de pesquisa que estuda a implementação de políticas, né? E aí a gente tem feito reuniões semanais para entender os impactos da pandemia em vários tipos de políticas diferentes. E aí hoje a gente quer olhar para os impactos nas comunidades indígenas. É isso. Então, legal. A gente vai ter gente aqui, como essa atividade é em parceria com a Escola do Parlamento, a gente vai ter vários alunos e pesquisadores da GV, mas também é aberto para quem mais estiver interessado e que vai estar acompanhando a gente. Vai ser transmitido no Facebook? No Facebook da Escola do Parlamento. Ah, bacana. Perfeito. A gente já deve estar entrando online já lá, inclusive. Tá. Tranquilo. Então é isso, a gente tem certamente pesquisadores do núcleo, que são pessoas que estudam políticas públicas variadas, não só na questão indígena, vários tipos, mas também a gente vai ter outras pessoas que a gente não sabe quem são, que vão estar lá. Tá. Perfeito. Só falta o Tiago entrar. Ele falou que já está entrando. Tá. Tiago é aqui do Jaraguá. Esperar mais uns 2 minutinhos, aí eu começo a fazer as apresentações. Sim, a Erika tá lembrando depois, Eloy, a gente coloca todas as gravações no YouTube, a gente tem uma página do núcleo, então elas ficam lá disponíveis também. E cada reunião vira um artigo para o Estadão. A gente tem uma coluna semanal no Estadão, e aí cada reunião vira, e aí todo mundo pode assinar junto. Pode assinar. Legal. Perfeito, então. Gabi, vamos esperar mais 2 minutinhos? Aí a gente começa. Vamos ver. O Thiago entrou aqui. Legal. Entrou. Ele entrou mesmo. Alô, Thiago? Thiago, você está nos ouvindo? Estou ouvindo vocês. Legal. A gente está te ouvindo, mas não está te vendo. Não sei se você tem uma câmera aí, mas se não, tudo bem. Legal. Agora estamos vendo. Estou me arrumando aqui. Tudo bom, Thiago? Tudo bem. Obrigada, viu, por poder participar. A gente sabe que está todo mundo numa correria, né? Só vou tentar virar a câmera para que você fique virado de pé. Isso, ficou bom. Ficou bem bom. Podemos então, Gabi? Eu acho que podemos, então. Já estão todos. Eu posso perguntar? Eu esqueci qual que é o tema que vai falar. É que eu fiz várias lives hoje e já estou meio perdido com os temas. Eu vou fazer a apresentação e eu já falo, pode ser? A gente já... Já tá valendo já? Já tá ao vivo? É porque tá em transmissão online no Facebook já. Tá bom. Tô meio perdido com isso. Vou me ajeitando. Tá bom, vai dar tudo certo. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Gabriela Lopes, sou professora da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia. O NEB é um grupo de pesquisa que tem como objetivo entender como é que as políticas públicas funcionam na prática e no seu dia a dia, né? Nós temos feito já reuniões mensais há bastante tempo, mas agora, desde a pandemia, a gente decidiu transferir essas nossas reuniões para serem semanais e com um foco específico, que é entender de que maneira a pandemia tem afetado e alterado as políticas públicas as mais variadas possíveis. Então, a gente já está na 11ª reunião aqui, né, ou 12ª, né? A gente já discutiu políticas de saúde, de educação, de assistência social, políticas penitenciárias, os impactos da Covid nas questões raciais e nas questões de gênero, os impactos da Covid nas comunidades, nas favelas, enfim. E o foco dessa reunião de hoje é a gente discutir em que medida a pandemia tem afetado o que acontece dentro das comunidades indígenas. Então, a gente tem aqui vários convidados de comunidades diferentes, com envolvimentos diferentes nas suas comunidades e que falam de lugares diferentes, portanto, e a ideia é a gente fazer uma conversa aberta aqui sobre como é que a pandemia tem alterado enfim, o que acontece no dia a dia das comunidades, as políticas voltadas aos grupos indígenas. A gente sabe que tem uma série de particularidades já nessas políticas e que também a gente sabe, uma das coisas que a gente tem discutido muito é que
essa pandemia, ela tem, embora ela seja talvez uma das crises sanitárias mais abrangentes e democráticas que a gente tem, ela claramente tem efeitos muito diferentes em grupos diferentes. E essa pandemia tem raça, essa pandemia tem cor e essa pandemia tem etnia. A gente já tem visto quais as catástrofes humanitárias que os grupos indígenas têm vivido agora frente à pandemia. E por isso que a ideia é a gente escutar, fazer esse debate sobre quais são os impactos da pandemia nas comunidades e em que medida a gente consegue ter alternativas para a superação dos nossos problemas. Essas reuniões, a Gabriela Tomazinho vai coordenar, agradeço muito, Gabi, por estar aqui, agradeço muito os nossos participantes, mas essas reuniões, elas têm um caráter bem propositivo, embora a gente tenha uma problematização do que está acontecendo, a ideia é que a gente consiga acabar aqui com algumas propostas do que a gente poderia fazer, que o Estado brasileiro poderia fazer, ou a sociedade poderia fazer, para superar os problemas que a gente está enfrentando, né? Essa atividade ela é promovida pelo Núcleo de Estudos da Burocracia da FGV, em parceria com a Escola do Parlamento. A gente está aqui no Zoom, mas a gente está em transmissão ao vivo no Facebook da Escola do Parlamento. Depois dessa reunião, a gravação dela vai ficar no YouTube, também do Núcleo de Estudos da Burocracia, e toda a reunião vira um artigo para o blog do Estadão. A gente tem uma coluna semanal no blog do Estadão e a ideia é que vocês, debatedores palestrantes de hoje, sejam coautores, assinem com a gente esse artigo, pensando um pouco dos impactos da Covid na vida das comunidades indígenas. Então, é isso, a Gabi vai conduzir, ela vai fazendo perguntas para vocês e a gente vai fazendo um debate aqui aberto, ela vai apresentar todo mundo. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas queria mais uma vez agradecer todos e todas, acho que essa é a reunião mais difícil em termos de logística e infraestrutura que a gente está fazendo, e eu sei do esforço de todos vocês para poder estar aqui participando, agradeço imensamente. Gabi, vou te passar a palavra, você vai coordenando aí. Obrigada, Gabi. Queria agradecer a Gabi e agradecer principalmente as... E Gabi, acho que você travou? Foi para mim. Travou. Travou, né? Convidados. Eu travei? Voltou. Qualquer coisa eu coloco no 4G, gente. A princípio eu tô com internet aqui. Vamos lá, você tá aparecendo. Não, Gabi. Decidiu fazer... Não tá dando. Tira seu vídeo. Eu vou pôr a minha voz. Tira seu vídeo. Vamos ver se agora vai, se vocês estão me ouvindo. Deu? Tá. Sim. Bom, essa reunião a gente vai abordar o impacto para populações indígenas. Agradecer muito vocês 4 que estiveram aqui e também aos outros que estão assistindo. A gente sabe, a própria OMS afirma que as populações indígenas elas estão em condições de altos riscos frente ao Covid-19, por diversos fatores, como comorbidades, que são outras doenças, como malária, hipertensão, diabetes, que grande parte, um número grande de indígenas tem, por dificuldade de acesso a serviços de saúde, por dificuldade de isolamento interno nas aldeias. Então, por isso, a gente teve essa proposta de fazer uma conversa de quem está na linha de frente nesse combate ao coronavírus, para compreender melhor os desafios, as angústias e os possíveis caminhos para reduzir o impacto da pandemia nas comunidades indígenas. Para isso, a gente convidou a Júlia Soares, que é agente comunitária Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Ela é coordenadora atualmente do polo da CESAI, do polo Carapó. A CESAI, para quem não sabe, é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, responsável pela atenção primária dos povos indígenas. A gente também convidou a Elisângela Nettinia Baré, do Amazonas, que é coordenadora do Departamento de Mulheres Indígenas da FOIRNE. A FOIRNE é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, e também ela é atuante da campanha Nós Cuidamos, que é uma campanha
de combate ao Covid-19, organizado por mulheres indígenas do Amazonas. Nosso terceiro convidado é o Tiago Henrique, de São Paulo, ativista da terra indígena de Araguá. Ele é também apoiador da saúde indígena na UBS da aldeia dele, que é uma aldeia aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Por fim, a gente tem o Luiz Eloy Terena, ele é do Mato Grosso do Sul e é também advogado da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e ele vai trazer para a gente uma perspectiva nacional dessa crise e desse combate a essa pandemia. Então, eu vou pedir para vocês 4 começarem se apresentando e contando um pouco como que é o papel da instituição de vocês, onde vocês atuam ou trabalham, no combate ao coronavírus, a essa crise, e quais também os principais desafios. Não sei, eu acho que o Eloy poderia começar, porque ele vai ter que sair mais cedo depois, e a gente vai fazer algumas rodadas de perguntas, tá bom? Ok. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer a Gabriela pelo convite que foi feito para a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, saudar todos os pesquisadores, todos os estudantes, especialmente os meus parentes que estão me acompanhando neste debate, né? O próprio Tiago Guarani, da terra de Jaraguá, a Júlia Caiuá, lá de Carapó, né, do Mato Grosso do Sul, minha conterrânea, e a Elisângela Baré, né, da FOIRN, essa importantíssima organização indígena que atua no Amazonas. Dizer que, desde o primeiro momento em que foi reconhecido e declarado pela Organização Mundial da Saúde a pandemia, né, do novo Covid-19, a APIB, que é essa instância nacional de articulação dos povos indígenas do Brasil, que congrega várias outras organizações regionais, né, do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste e do sul do país, juntamente com as comunidades indígenas, nós temos alertado, né, para o que vem acontecendo com os povos indígenas. Quer dizer, essa pandemia, embora ela seja um vírus que chegou no Brasil do exterior, né, quer dizer, não foi pelos povos indígenas e com certeza não foi pela população periférica, vamos dizer assim, mas ela tem atingido principalmente essas populações, né, os grupos mais vulneráveis. E, além de demonstrar, né, a extrema vulnerabilidade dos povos indígenas, a partir do momento que nós temos um alto índice de invasão das terras indígenas, um alto índice de não demarcação desses territórios, mas também um alto índice de desassistência no campo da saúde indígena, né? Quer dizer, essa pandemia ela escancara de forma muito grande como existe uma falta de infraestrutura no atendimento à saúde indígena, como existe uma insuficiência de equipamentos de proteção individual, especialmente para os profissionais que estão na frente, né, das suas comunidades fazendo esse enfrentamento, uma alta rotatividade de profissionais nas próprias terras indígenas, né? Quer dizer, nós não temos isso de forma muito fixa entre os profissionais que atuam na saúde indígena, e também a situação de precariedade, insalubridade da maioria das casas de saúde indígena, né? Então, essa pandemia escancara isso de forma muito grande, e a PIB tem orientado as comunidades e as lideranças indígenas a fecharem os seus territórios. As primeiras ações da APIB foi suspender o acampamento terrestre. Essa grande assembleia que é organizada todos os anos em Brasília e que reuniu no ano de 4.000 lideranças indígenas. Então, desde o primeiro momento, as recomendações sanitárias, como forma de proteger as suas lideranças de base e também as comunidades indígenas. Então, esse debate para nós que está acontecendo aqui, ele é fundamental neste momento. Muito obrigada, Eloy.
Agora, se a Júlia quiser falar, para a gente continuar no Mato Grosso do Sul. Se apresentar e contar um pouquinho do seu trabalho na CESAI. Boa tarde a todos, companheiros, seus parentes, né? Então, como os parentes aí já falou, né, que eu, como na frente, né, como na coordenação, é um desafio muito grande para nós, né? Que é um vírus que até agora, né, nenhum estudo ainda estão achando como comer, né? Então, até que acham uma solução para esse tipo, para combater esse vírus, a gente não sabe como que vai fazer para, como que eu vou falar, para não chegar dentro da comunidade, né? Então, a nossa orientação como indígena, para meus parentes, sempre eu falo assim, que nesse momento é ficar dentro do seu território, dentro da sua comunidade, porque a gente vê que tem muitos fluxos da comunidade dentro da cidade, que eles têm muito contato, né? Isso é preocupante para nós, né? Sabemos qual é a dificuldade, né? Qual é a dificuldade que nós temos para colocar nossos profissionais de saúde dentro da comunidade para atender. Então, é uma preocupação muito grande para nós. E todos os dias eu falo para eles, para a minha equipe de saúde, que o que puder a gente fazer de orientar a nossa comunidade, a gente vai fazer, porque sabemos que não tem cura ainda, né? Não tem como ainda a gente falar assim que não, vai ter uma vacina, esse remédio é para curar, né, essa doença. Então, até lá, eu acho que o que cabe para nós é orientar nossa população e falar que assim, que se nós não nos cuidar dentro do nosso territórios, vai acabar levando esse vírus dentro da comunidade, né? Porque que nem todos já sabem, eu acho que a maioria já sabe, já tivemos 2 casos dentro da minha comunidade, que é a Teiquê, uma comunidade grande, com 5.000 e pouco de população, e temos 9 áreas de retomadas ao redor. É uma população grande, onde a preocupação maior foi que esses casos que foi confirmado, esses pacientes tiveram muito contatos. Então, como são uma família grande, né, dos nossos parentes, Guarani Kaiowá, acaba tendo contato, né, e transmitindo essa doença muito rápido, mas conseguimos orientar, conseguimos, assim, deixar, né, como diz, assim, não circular muito dentro dos territórios. Esse é um desafio das lideranças, esse é o desafio das pessoas que estão lá na barreira, né, todos os dias, estão orientando, estão falando para não entrar, né, o que não é da comunidade dentro da aldeia, né. Então, isso é o que a gente está fazendo, isso que a gente está vivendo nesse momento de, vamos dizer assim, de terror no momento, né? Eu falo assim que parece um pesadelo para nós. E então é isso. Eu espero que eu ajudo vocês, né, também, e também eu quero que vocês também me ajudem por essa parte, como me ajudar para me orientar mais minha comunidade, tanto meu povo daqui do polo, minha equipe, né, porque não está sendo fácil para nós, só nós sabemos, né, que nós estamos na linha de frente, e dia a dia, né, todos os dias a gente sabe se vai ter caso. Hoje mesmo tivemos dois coleta de exame, né, até que sai o resultado, a gente fica assim, se vai dar, então a gente já orienta, fica em isolamento, e se esses pacientes, se o nosso parente não colaborar com a gente, até lá nós fica preocupado, porque é 72 horas que sai o resultado de exame, né?
Então, até lá, o nosso coração fica assim acelerando, né? Querendo saber. Aí, quando sai o resultado, quando sai o negativo, nossa, que alívio, né? Então, todos os dias, eu, como estou na frente, na coordenação, eu fico preocupado, né? Quando faz uma coleta de exame dos meus parentes, porque sabemos que tem muito... meus parentes que têm algumas doenças crônicas, principalmente aqui na TIC, aumentou muito doenças crônicas como diabetes, hipertensão. Então, é uma preocupação muito grande como indígena e só espero que passe logo esse pesadelo que nós estamos passando. Obrigada. Obrigada, Júlia, por essa introdução. Depois a gente continua várias coisas que você falou, já fiquei com vontade de perguntar. Eu vou pedir agora para a Elisângela se apresentar e apresentar um pouquinho o trabalho da FOIRN e do Nós Cuidamos frente à pandemia. Tá me ouvindo, Elisângela? Você tá muda. Você ainda está no mudo, Elisângela. Tem que apertar ali e tirar o mudo. Foi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim, Elisângela. Já posso me apresentar? Já posso me apresentar? Pode se apresentar, sim. Então, como indígena, né, é difícil, primeiramente, mexer nessa nova tecnologia do branco, né? Então, Elisângela, um segundo, que eu acho que está dando algum eco. Vocês estão ouvindo eco também? Estamos ouvindo. Tá um barulho muito forte. Então, eu não sei o que é, porque antes a Elisângela falou e deu certo. Vamos tentar de novo, Elisângela. Pode falar de novo. Elisângela, oi. Elisângela, oi. Elisângela, oi. Gente, a gente vai tentar desligar todos os outros microfones para só a Elisângela estar com o microfone aberto, que deve ser isso que está dando isso. Não sei se a Érica ou a Gabi... Eu desliguei, Gabi, já desligou? Então, Ah. Vai lá, Elisângela, vamos... Estão me ouvindo? Sim, agora ficou ótimo. Pode se apresentar agora, Elisângela. Primeiramente, quero agradecer a Gabriela, né? Elisângela, sou da etnia Baré, falante da língua Ingatu, moradora da terra indígena Quequé Marabitana. Atualmente sou uma das coordenadoras dentro do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro. Aqui na minha região nós temos indígena, então nós temos 4 línguas utilizadas em nosso território, que é a língua Baniwa, a língua Iratu, a língua Tucano e a língua Yanomami, recentemente, em 2017. Então, como indígena, né, venho aqui falar sobre o meu trabalho, né? Eu estou atuando desde 2017 em frente ao Departamento de Mulheres, representando as mulheres aqui em município do território aqui do Rio Negro. Atuamos com 3 municípios, né? São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Então, perante essa pandemia que aconteceu neste ano, tivemos que mudar várias estratégias para podermos atuar em frente da população indígena, tendo em vista que nós já vínhamos atuando há muito tempo, enfrentando, né, a defesa do nosso território, porque nosso território, sem terra, não temos casa, nós não temos vida. Então, a nossa luta sempre foi isso, né? Nossa luta, o nosso lema aqui dentro do Rio Negro, terra e cultura. Com a nova pandemia que surgiu, a nossa bandeira de luta é vida, né?
Então, a gente começou a vir atuar, né, dentro do mais de 45 mil habitantes. Então, nós temos mais de 750 comunidades indígenas, que não estão bem próximas uma à outra, né? Estão muito distantes. Né? Então, atualmente, só no município de São Gabriel, onde o município que é o mais indígena do Brasil, nós temos 2.352 casas. Nós temos que foram tirados do nosso território, porque para a nossa população indígena, cada vida ela é uma biblioteca, né? Uma biblioteca viva, porque nosso conhecimento indígena não está em pendrive, está em CD. O que nós vimos fazendo para combater, né? Onde nós Exército, as ONG que estão aqui dentro do Rio Negro, né, o próprio DICEI, que é 26, né, onde hoje a gente vem atuando de uma forma coletiva, para podermos estar, né, fazendo reivindicações à CESAI, né, pedindo ações para a CESAI, para poder atender a nossa população indígena. Então, isso para a gente é um grande desafio, né? Então, é um grande desafio, porque nossas reivindicações não são atendidas imediatas. Como bem disse a outra colega, né, falando lá, que a vida indígena, para nós, cada uma vida indígena é precioso. Quando fazem teste, né, esses testes não tem para todas as 34 de seio. Então, até nesse momento, o próprio pessoal fala que trabalha na Secretaria da CESAI, ele fala, né, vai chegar para vocês fazerem na população indígena. Então, para nós mesmo, no nosso território, lá, sem ser no município, nós temos é preocupante, porque a gente não tem esses insumos para que os profissionais já possam fazer atendimento dentro dos territórios, né, para que a gente possa continuar na prevenção, né? Então, o que nós estamos fazendo de prevenção, né? Porque eles falam, todo o estudo mostra que o município de São Gabriel da Cachoeira é um dos municípios que está mais afetado pelo Covid. A gente está usando muito plantas medicinais, né, para que possa ajudar a combater esse Covid, né? Mas não está sendo fácil para a gente, porque nem para todos os nossos conhecimentos indígenas faz efeito de uma hora para outra. Então, nós continuamos, né, com foram criadas desde dia 18 de março, foram criadas pequenas barreiras sanitárias, né, para fazer com que o trânsito das aldeias, os moradores das aldeias, viessem para a cidade, né? Mesmo assim, não funcionou do jeito que nós pensávamos. Muita gente fazendo esse trânsito acabaram levando essa contaminação para os territórios indígenas. Além disso, as nossas aldeias, elas são fronteiras, né, com o Brasil e Colômbia. Então, esse é um grande desafio. Por exemplo, Paricachoeira, Iabareté, Tucuí, né, Querari, todos eles têm fronteira com nossos países vizinhos. Então, é mais difícil para que a gente possa fazer realmente o isolamento e o controle de não transitar os nossos parentes indígenas. Então, esse é um pouco do meu trabalho, né? Como eu falei, sou uma das coordenadoras do Departamento de Mulheres. Então, no dia 29 de abril, nós lançamos uma campanha chamada Rio Negro Nós Cuidamos, né? Essa campanha surgiu do pensamento das mulheres aqui do departamento, com o objetivo de levar insumo, alimentação para os territórios indígenas, né? Ajudar
para que a nossa população não possa vir ser bastante afetada dentro do nosso território. A gente está aqui nesta luta, né? Espero que eu possa contribuir hoje com vocês, espero que vocês também possam me ajudar a continuar nessa linha de frente, que não está sendo fácil, né? Quem é profissional de saúde, a gente vê que não está sendo fácil, né? Imagine nós que somos lideranças indígenas, onde vemos lutando há muito tempo para a defesa do nosso território e agora para a defesa da vida do nosso parente, né? Da nossa população. Então, é isso. Qualquer coisa está à disposição para responder outras perguntas, outros questionamentos. Muito obrigada. Muito obrigada, Elisângela. Eu acho que depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os desafios que vocês têm tido. Eu vou passar agora para o Tiago, que é aqui do Jaraguá, de São Paulo. Tá bom? Pode ser, Tiago? Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar com todos os meus parentes aqui para um diálogo, uma reflexão sobre esse momento que estamos vivendo. Bom, eu sou o Thiago Henrique Carai de Pé, eu sou ativista guarani aqui da terra indígena Jaraguá, já fui, né, por muitos anos me posicionando como liderança, mas depois de muito tempo eu comecei a amadurecer essa ideia do que é ser uma liderança dentro da minha comunidade e o trabalho que eu vinha fazendo, né, que é um pouco mais amplo do que só a minha comunidade mesmo, porque a gente tem desafios para conter o Covid-19 na nossa comunidade, dentro do nosso território, né, e aqui no Jaraguá nós temos uma área de isolamento, né, que foi através de demandas ao Ministério Público, com apoio de advogados, com apoio da PIB, né, da Comissão Guarani-Urupá, de todas as organizações indígenas. Conseguimos conquistar os testes, conseguimos conquistar esse local de cuidado com a nossa comunidade, mas, porém, o cuidado ele não vem só através disso, né? Existe outras ações que acontecem que impactam na nossa vida e que nos fragiliza cada vez mais nesse momento, que é as ações do governo, né? Quando nossos representantes no governo não trabalham, né, na mesma linha de prevenção e cuidado ao Covid, isso não coloca só os povos indígenas em risco, mas coloca toda a população brasileira, e isso vem acontecendo. Nós percebemos que a economia ela fala muito mais alto do que qualquer outra coisa, qualquer pandemia que viesse, né? A gente percebeu que não é nada perto da economia, que tanto é falado, né? O capital, o dinheiro. Então, mesmo com os casos ainda em alta em São Paulo, a gente percebe, né, uma pressão muito grande da especulação imobiliária, né, dos empresários, de gente que quer abrir salão de beleza, pessoas que é ligada a grandes mercados, pressionando o município e o governo a acabar com a quarentena e, né, flexibilizar ou colocar as pessoas na rua, né, de forma indevida, de forma inadequada, que só vai aumentar ainda mais as mortes, tanto nas comunidades indígenas aqui em São Paulo, quanto na periferia. Isso é algo que atinge nós todos, né? Precisamos refletir se esse modelo de política que nós estamos vivendo, se ele realmente nos garante o futuro, porque por mais que passe governo, né, ainda não se teve um governo que foi bom para os povos indígenas, né? O governo petista, a gente teve Belo Monte e várias outras atrocidades com os povos indígenas. Agora, com esse novo governo, a coisa cada vez se agrava mais, piora, né? A gente tem discurso da ministra da família dizendo que os povos indígenas estão pegando o Covid de propósito para prejudicar o governo. Nós temos outro ministro que fala que tem que aproveitar o momento da pandemia para passar boiada nas terras indígenas, para, né, aproveitar que o foco está no Covid para acabar com nossos direitos de outras formas.
Então, a prevenção ao Covid-19 nas terras indígenas, ela vai muito além da pandemia, né? Porque nós estamos lidando com o genocídio, com os assassinatos que partem direto do governo federal, que partem de canetas, que partem de telefonemas, e que muitas vezes nós não temos braços para poder alcançar esse conflito e dar um basta nisso, né? A gente vê uma população tentando, né, saindo desesperada nas ruas para dizer que não aceita todo esse retrocesso que vem acontecendo no país, mas, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que não são politizadas, pessoas que estão vivendo já dentro dessa máquina do sistema, que não conseguem compreender que cada morte é importante, que cada morte é uma falta nesse mundo, que cada pessoa que está perdendo seu familiar é uma dor, né? E eu já ouvi dizer assim que em São Paulo tem milhões e milhões de pessoas e tinha morrido 30 mil, né? E que era pouco, né? Não é pouco. Se fosse 10 pessoas é muito, né? O chato é que muitos pensam muito em si e não conseguem olhar para um todo, né? Saber que toda vida tem que ser preservada. Então, quando as pessoas fazem isso, elas colocam a vida da família delas em risco e a vida dos outros também. Isso está acontecendo aqui em São Paulo. É triste, né? Está acontecendo em outros estados, né, do nosso país. E é muito difícil a gente conseguir fazer uma luta, né, contra um governo que vem colocando em prática todas as suas promessas de acabar com os direitos dos povos indígenas e ainda sobreviver a esse momento de pandemia, né? A gente não tem para onde correr, né? Eu sempre ouvi história dos mais velhos dizendo que o povo guarani sempre foi muito pacífico, né? O Diruá chega, o não indígena chega, vai tomando a terra, vai matando, vai destruindo, e o Guarani vai se afastando, vai indo mais para mata, vai indo mais para mata até onde não tem mais mata. Até quando chega o momento que a gente tem encurralado e não tem mais para onde a gente se afastar. E nós somos obrigados a ficar. Somos obrigados a resistir a todas essas formas de assassinato que acontece conosco todos os dias. Então, eu acho que as mortes que vêm acontecendo nas aldeias, o trabalho que a PIB vem fazendo, que as organizações indígenas vêm fazendo, ela vem muito além, né, da pandemia. A pandemia poderia ter sido controlada se o capitalismo não falasse mais alto, se o dinheiro não falasse mais alto para os nossos governantes. Talvez muitas vidas poderiam ter sido salvas se o dinheiro não fosse a coisa mais importante para o não indígena. Isso é o que nos entristece, isso é o que nos atrapalha a viver bem, isso é o que consegue tirar o nosso sono. É saber que enquanto nós estamos aqui lutando, rezando para que a gente possa ter um futuro, para que a gente possa ter um amanhã, a gente tem pessoas trabalhando para a destruição, tem pessoas que estão trabalhando para que a especulação imobiliária continue crescendo de forma desenfreada, sem respeitar qualquer tipo de estudo ambiental, qualquer tipo de lei, qualquer direito que nós temos. Nós temos um governo que vem trabalhando no genocídio de toda a nossa população, favorecendo só aqueles que comandam esse grande capital. Então, mais uma vez, é um prazer de estar conversando com todos vocês e poder fazer essa reflexão junto. Obrigada, Thiago. Eu tirei meu vídeo, gente, para não travar meu áudio. Eu vou aproveitar a última fala do Thiago para fazer uma pergunta para o Eloy, inclusive aproveitando que o Eloy vai ter que sair daqui uns 20 minutos, então... o Thiago, ele trouxe muito a questão que a pandemia poderia ter sido parada, né? Teve um desejo político mesmo de deixar as coisas rolarem, digamos. E daí, Eloy, eu queria te perguntar, a nível macro, em estruturação de políticas públicas federais, qual que deveria ter sido, ou qual que deveria ser a política pública de combate ao Covid-19 para o contexto indígena? E comparar ao que está sendo. O que está deixando de ser feito e poderia ter sido feito? Então, obrigado pela pergunta, né? Hoje nós temos
no Brasil, né, segundo os dados da própria APIB, o registro de 256 mortes indígenas, né, 2.886 indígenas infectados, e o vírus já atingiu 96 povos indígenas diferentes, né, chamando a atenção para os estados do Amazonas, Pará, Roraima, Pernambuco e Ceará. São os estados que concentram o maior número de indígenas atingidos por esse vírus. E para nós, assim, está muito claro, né? Desde o começo, o governo brasileiro adotou uma posição de irracionalidade, né? Não seguindo, inclusive, as próprias recomendações científicas, né? Autoridades da saúde. Quer dizer, veio na contramão de toda a política adotada a nível mundial, né? Quer dizer, a maioria dos países da Europa, hoje em dia, já estão retomando, né, as suas atividades porque adotaram medidas que preservaram, de fato, a vida das pessoas, né, as recomendações sanitárias, e também adotaram políticas voltadas para o meio, para a área econômica, né? Então, existiu, no primeiro momento, esse discurso no Brasil de negar a pandemia, né, e privilegiando, quer dizer, o discurso do desenvolvimento econômico. Mas isso, em alguns países, foi possível ser implementado, né, na medida em que você respeitasse também as recomendações médicas. No caso, além de ter essa conjuntura política de irracionalidade, né, de negação da própria perspectiva científica, e aí nós vimos que tudo isso não foi por acaso, né? A liberação do vídeo pela decisão do ministro Celso de Mello deixou muito bem claro isso, que foi denunciado muito antes por várias pessoas, inclusive pelas lideranças indígenas, de que a pandemia estava sendo a desculpa para se passar, de fato, entre aspas, a boiada, né? Então, por exemplo, no mês de abril, além de nós tivermos aí a tramitação da medida provisória 970, que posteriormente virou o PL da grilagem, né? A FUNAI, que é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro responsável pela implementação e execução da política indigenista no Brasil, baixou a instrução normativa número 9, que é uma instrução normativa extremamente nociva para os povos indígenas, que tira a proteção de vários territórios, especialmente os territórios que ainda não estão com a demarcação concluída, e coloca sob risco os povos indígenas isolados, né? Nós sabemos que no Brasil ainda é o único país do mundo que tem um número de 114 grupos em isolamento voluntário confirmados, né? Então, quer dizer, são povos que têm aí a autodeterminação de não ter nenhum tipo de contato. E durante a pandemia eles foram e estão sendo expostos, né, a esse tipo de violação. Ou seja, existe um sério risco de genocídio dos povos indígenas, tanto os contactados quanto os não contactados, né? E aí, esses dados da APIB, eles revelam, né, que a letalidade entre os indígenas é bem maior, mas revelam uma faceta do Estado brasileiro que há muito tempo já vem sendo denunciado pelas próprias lideranças indígenas, que são os casos de subnotificação, mas não só uma subnotificação assim, por adoção de políticas aleatórias, né? Nós temos aí um claro racismo institucional por parte do governo brasileiro, que insiste em não atender, né, os povos indígenas ou as pessoas indígenas que vivem em contexto urbano. Nós sabemos que cerca de 37% das pessoas que se autodeclararam indígena no último censo do IBGE residem em área rural. E aí nós temos um contexto muito grande, seja aldeias indígenas que estão nas periferias das cidades, como a realidade de São Paulo, Manaus, né, Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul, onde nós temos essas comunidades constituídas, mas seja também por indígenas que estão transitoriamente fora de suas comunidades, né, que estão trabalhando, que estão estudando, e também indígenas que estão fora
das áreas ainda homologadas, né? A realidade dos Guarani Kaiowá é uma realidade que chama a atenção, que são povos que têm um número muito grande de retomadas de acampamentos, e nessa situação de retomadas e acampamentos, esses indígenas têm todo tipo de negação de direito, começando pelo acesso à terra, né? Mas também pelo não acesso à água potável, quer dizer, muitas comunidades Guarani não têm acesso ao mínimo existencial, e, junto a isso, quer dizer, não tem acesso também ao atendimento à saúde específica diferenciada prevista pela legislação brasileira. Isso demonstra, né, a faceta mais cruel do racismo institucional impregnado na própria secretaria, né, que foi criada para atender os povos indígenas, né? Então, quer dizer, essa subnotificação ela existe, mas existe a partir de uma atitude deliberada do Estado brasileiro de não olhar para esses indígenas e entregá-los à própria sorte, né? Então, esse desenho que a PIB tem denunciado, inclusive a nível internacional, esta semana a Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou um comunicado de imprensa chamando a atenção para isso, né? E também nós temos demandado muito, né, a própria Organização das Nações Unidas e chamado a atenção para essas violações que estão sendo perpetradas contra os povos indígenas. Uma decisão que veio do Supremo Tribunal Federal, né, agora em maio, e que foi um pedido feito pela PIB e várias outras organizações indígenas e indigenistas, foi justamente a suspensão dos processos de reintegração de posse, né, nesse contexto de pandemia. Porque nós temos a clareza, né, que, quer dizer, primeiro, nesse contexto em que as pessoas estão lutando pela sua vida, o mínimo que se pode dar para os povos indígenas é paz, né, que eles não convivam diariamente com medo da justiça e da polícia ir lá despejá-los de suas próprias terras. E outro é que o contato, né, desses agentes externos da comunidade indígena pode levar para dentro das comunidades indígenas. Mas isso não é só, né? A partir dessa deliberada política genocida, por exemplo, a terra indígena Yanomami, que é uma terra homologada desde a década de 80, hoje tem 20 mil garimpeiros invasores em suas terras. E aí nós temos várias outras terras indígenas que têm a presença de invasores. E a presença dessas pessoas, elas são agentes que levam o vírus para dentro das terras indígenas. Por fim, o judiciário também está deixando muito a desejar, né? Essa semana, o STJ confirmou a nomeação de um missionário, né, que tem uma ideologia muito posicionada pela assimilação e integração de povos indígenas, para a coordenação de indígenas isolados de recente contato da FUNAI, né? Então, o cenário não é nada, isso que o Tiago trouxe para nós, né? Não é nada favorável aos povos indígenas. Então, parece-nos que nós estamos, né, voltando ao passado, em que epidemias e ações, né, de militares afetavam diretamente a vida dos povos indígenas. Isso está acontecendo, né, em pleno século XXI e em plena vigência da Constituição Federal de 1988. Eloy, muito obrigada por essa resposta maravilhosa. Eu acho que você traz muitas questões, né? Tanto a invisibilidade de algumas questões que já existiam e ficam meio invisíveis agora e que a gente tem que estar olhando, e também o racismo institucional. E eu ia, inclusive, te fazer mais uma pergunta, que eu acho que daqui a pouco você vai ter que sair, né? Então, eu vou aproveitar mais um pouquinho você e depois eu vou para os outros. Que é sobre o racismo institucional. Na semana passada, ou retrasada, teve um episódio em Dourados que o SAMU se negou a buscar uma indígena com sintomas e suspeita de Covid. Também ouvindo um podcast do G1, que é o assunto, uma técnica de enfermagem relatou a mesma questão, que o SAMU se negou a entrar na aldeia para pegar, eu acho que era uma aldeia urbana, então negou a ir buscar a indígena que estava com sintomas. E, além disso, a gente sabe que também tem a questão sempre da língua, que acaba dando alguma incompreensão.
Se você pudesse comentar um pouco essa questão do racismo institucional e também de como acontece a integração entre todos esses serviços. Exato. Então, só para concluir, né, essa questão do racismo institucional, não é de agora, né? Quer dizer, a pandemia ela vem escancarar isso, mas, por exemplo, desde 2014, o Ministério Público Federal tem um enunciado, o enunciado número 9 da Sexta Câmara Federal, da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que determina, né, a obrigatoriedade da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e dos distritos sanitários, né, de saúde indígena nas suas áreas, a atender os indígenas, mesmo os indígenas que estão fora das áreas regularizadas, né? Quer dizer, notadamente aqueles que estão em retomadas, áreas de ocupação, nas cidades, porque isso daí não é de agora, né? Isso daí já vem há muito tempo. E isso está muito presente, o Estado não está preparado para lidar com a diversidade étnica que existe no Brasil. Quer dizer, além desses 114 grupos isolados que eu comentei, o Brasil tem 305 povos indígenas, né? E por mais que o ministro da Educação não goste, né, da palavra povos indígenas, é essa palavra, por quê? Porque são povos originários anterior ao próprio Estado, quer dizer, anterior à própria ideia de nação brasileira, né? E que tem sua língua própria, seu sistema organizacional próprio, né? Sua religiosidade própria, seu modo próprio de ver e entender o mundo, né? Então, são povos. Foi assim que a Constituição trabalhou, né? Inaugurando uma ordem constitucional pluriétnica, né? Então, por mais que as pessoas não gostem, né, dessa palavra, é essa palavra que nós usamos para os povos indígenas. E isso não se revela só no âmbito da saúde, né? Quer dizer, no próprio judiciário isso é muito presente. Nós temos um número muito grande, né, e esse número veio à tona justamente agora, de indígenas que estão encarcerados, né, e que não sabem nem por que estão presos ou processados, porque não tiveram a presença de intérprete durante, né, a instrução processual, durante o depoimento lá na delegacia, no inquérito. Então, o Estado brasileiro, de fato, não enxerga, né, esses outros sujeitos de direito. Quer dizer, eles não são colocados como sujeitos de direito. E o racismo, ele é justamente isso, né? O racismo, ele vem justamente para colocar os indígenas e as outras pessoas nessa condição de não humano, de não sujeito de direito, né? E isso começou há muito tempo com os povos indígenas. Durante muito tempo, os indígenas foram considerados, inclusive, sem almas, né? Precisou uma bula papal reconhecer que os indígenas tinham almas e, portanto, eram sujeitos de direito e sujeitos à evangelização, né? E aí que lá no período da colônia muda-se toda, né, a relação do Estado, da coroa portuguesa, ainda antes da República, com os povos indígenas. Mas desde o Brasil Império até a Constituição de 88, os indígenas, mesmo sendo reconhecidos como tendo almas, né, que portanto eram humanos, foram considerados legalmente como incapazes, né, para as práticas dos atos da vida civil. Quer dizer, não podiam falar por si, não podiam escolher por si, quem falava por eles era a FUNAI. E mesmo a Constituição de 88, elevando os indígenas como sujeito de direitos, ainda hoje isso é muito presente, né? Quer dizer, esse racismo que existe em relação aos povos indígenas está impregnado na máquina administrativa, né, da República, e é um resquício da colonização. Então, é preciso ainda um trabalho muito grande de descolonizar, né? E aí talvez a tarefa mais difícil é de descolonizar a mente das pessoas, que é todo esse processo com que não só os indígenas foram submetidos, mas as pessoas, né? Quando as pessoas elas tendem a não ver o racismo que vitimiza os indígenas, que vitimiza o povo negro, é porque essa pessoa também ela já está com a mente colonizada. É preciso ela, né, se desvencilhar desse pensamento colonial para ela poder entender como essas estruturas elas estão postas, né? E o Estado ele tem a estrutura perfeita, né, para o racismo se materializar e inviabilizar esses outros grupos, né, vulneráveis.
Então, a pandemia ela vem escancarar isso também, e é preciso que a gente, quando fala de racismo, incluir também aí os povos indígenas. Eloy, muito obrigada por essa fala. Eu acho que ela traz, elucida muito todo o processo histórico, né? Que o racismo não é de hoje, mas hoje ainda é muito forte, muito estrutural. Eu não sei se você fica mais um pouquinho, eu posso passar para outra pessoa e depois você faz uma mensagem final, ou se você já quer fazer alguma mensagem final. Pois é, eu tenho uma outra reunião de trabalho daqui 5 minutos. Eu peço até desculpa aos meus, principalmente aos parentes, né, que me ouviram, que estão participando aqui, mas como eu sou advogado da PIB, nós temos muitas demandas, inclusive nas próximas semanas a PIB vai fazer algumas incidências, né, estratégicas que eu não posso revelar aqui agora, mas que visa justamente defender os direitos e o interesse dos povos indígenas. Mas só para dizer, título de informação final, que na medida que a pandemia foi avançando sobre as terras indígenas, os povos indígenas não ficaram parados, que é isso que o Thiago falou, que a Elisângela falou e que a Júlia falou, né? Cada comunidade em sua área, né, está fazendo o enfrentamento necessário, mesmo sem o apoio do governo federal, as lideranças estão fazendo as suas barreiras sanitárias por meio próprio, por força própria, né, fazendo enfrentamento. Os próprios agentes de saúde indígena, né, estão, mesmo sem a proteção dos equipamentos, estão se virando para fazer o atendimento e orientações às suas comunidades indígenas, inclusive fazendo orientações nas mais diversas línguas, né, que nós temos no Brasil. Isso daí é importante dizer. E a PIB, enquanto instância de aglutinação, realizou o acampamento Terra Livre Online, em abril, e também realizou a Assembleia Nacional da Resistência Indígena no formato online, né? E a partir dessa assembleia, que reuniu várias lideranças indígenas de diversos contextos do Brasil e especialistas não indígenas da área da saúde, nós montamos um plano, né, da PIB, quer dizer que nem isso o governo apresentou a tempo, né? Um plano de enfrentamento para os povos indígenas, né? E que nos próximos dias a coordenadora executiva Sônia Guajajara vai estar apresentando esse plano, inclusive para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Então, a ideia é que os povos indígenas, né, também por meio de suas próprias organizações e estratégias, estão fazendo esses enfrentamentos. Nós temos aí uma vaquinha online da PIB também, que faz essa arrecadação num contexto mais amplo, e depois esses recursos são direcionados às organizações indígenas de base da PIB, né, COIAB, Apoime, Comissão Guarani Virupá, Atiguaçu, Conselho Terena, Arpinsul, Arpinsudeste, né? Então, tudo isso são articulações que o movimento indígena está fazendo nesse momento de pandemia. E isso que a nossa parente Elisângela falou é fundamental, né? Quer dizer, a gente está se apropriando dessas tecnologias que, até certo ponto, era estranha à cultura dos povos indígenas, e isso é importante dizer como isso está sendo feito exatamente no âmbito de um governo que veio com o discurso de integrar os povos indígenas, né, de desqualificar a identidade cultural dos povos indígenas. E os povos indígenas estão dando recado justamente isso, que não. Nós estamos aqui fazendo a luta no campo, na cidade, nas mídias digitais, mas nem por isso nós perdemos essa condição, né, de ser indígena, né, cada um com o seu povo, com a sua língua. Então, a partir disso, eu quero agradecer esse espaço e dizer que o movimento indígena continua, né, à disposição para dialogar, especialmente com o pessoal da academia, né, para estar buscando juntos formas e estratégias possíveis de enfrentamento nesse momento tão difícil para os povos indígenas e enfim, para todas as pessoas que estão passando por essas situações difíceis. Obrigado. Eloy, muito, muito obrigada, viu, pela sua participação, por todas essas falas. Não tem como você puxar com a vassoura de da cama. Nem debaixo do armário. Acho que tem alguém. Bom, eu vou continuar, vou mudar agora um pouquinho a ordem, vou para o Tiago. Tá me ouvindo, Tiago? Vamos ver se ele está.
Eu tô te ouvindo. Ótimo. Então, Thiago, o Eloy trouxe um pouco a questão de fazer com as próprias mãos, né? Que muitas vezes está sobrando para a própria comunidade realmente liderar. E você citou, acho que você que citou também a barreira sanitária. Não sei se você, bom, as meninas citaram. Então, se você pudesse trazer um pouquinho como tem sido a atuação de vocês e de quem vocês têm recebido apoio e quais serviços públicos têm apoiado e quais não têm apoiado. Primeiro, assim, que o verdadeiro apoio ele está vindo de pessoas solidárias, né? E de um GT da PIB aqui em São Paulo, que nós formamos para trabalhar com assistencialismo, nossa, palavra difícil, para poder estar cuidando das comunidades que são mais distantes. Então, assim, essa parte está sendo feita por nós mesmos, né? Através dos nossos diálogos. Essa coisa que eu falei, assim, da gente ter conseguido os testes, ter uma equipe cuidando da comunidade, isso foi reivindicação e pressão em cima do Ministério Público, em cima da Prefeitura de São Paulo, em cima da CESAI, para que a gente conquistasse. Isso foi reivindicações desde dia 22 de março, né, desse ano, que nós já viemos, né, alertando as possíveis situações que nós iríamos passar pelo Covid. Então, assim, dizer que a gente tem uma parceria com qualquer governo hoje para atender a nossa comunidade, para mim, seria equivocado isso, né? Até, acho que o Eloy já saiu, né? Mas até ia comentar também sobre a PL da municipalização da saúde indígena, né? A gente aqui em São Paulo, a gente já tem a nossa comunidade sendo assistida pelo município. Município rico, né, quanto São Paulo, mas sempre que nós temos alguma demanda, nós temos que fazer grandes mobilizações, como foi aquela de ocupar a Prefeitura de São Paulo, para ter melhorias dentro do nosso território. Então, é algo que a gente é obrigado a expor à nossa comunidade, é obrigado nós sairmos, é obrigado a se criar uma estratégia de luta e de resistência para poder conquistar algo, né? Agora, eu fico me perguntando os municípios mais pequenos, os municípios que não têm o recurso como a cidade de São Paulo tem. Se em São Paulo a gente já sofre, imagina outros municípios. E agora, né, foi aprovado na Câmara dos Vereadores e vai ser votado dia 15 no Senado, a municipalização da saúde indígena. Então, mais uma vez eu coloco, como é que nós discutimos, né, o cuidado com nossa comunidade, como é que nós discutimos as prevenções de saúde, como é que nós orientamos a comunidade a não sair, a se isolar, a tomar as devidas precauções que vem por parte, muitas vezes, do poder público, quando o próprio poder público está trabalhando no extermínio aos nossos povos. Porque a atenção diferenciada às comunidades indígenas na área da saúde é um direito conquistado dentro da própria Constituição. Né? O SAS e SUS, o Subsistema de Saúde Indígena, ele é uma conquista dos nossos povos, porque cada um de nós temos nossa língua, temos a nossa crença, a nossa espiritualidade, a nossa forma de ser. Por mais que nós estamos inclusos já dentro dessa sociedade capitalista, sociedade racista, sociedade que é muito ligada ao individualismo, mas nós ainda trabalhamos o nosso comunitarismo, a nossa forma de enxergar toda a vida como vida, né? E não fazer diferença entre elas. Mas nós sofremos com o governo quando ele avança com medidas de extermínio aos nossos povos e mal conseguimos discutir estratégias de prevenção quando a gente está sendo atacado por aqueles que deveriam estar atendendo às nossas reivindicações e de vez cuidar da nossa comunidade, tá nos expondo cada vez mais ao risco da morte, né? Então, assim, é muito amplo, né? Pensar que a gente está sendo cuidado. A gente não está sendo cuidado em nenhuma comunidade. Se nós estamos conseguindo testes, se nós estamos conseguindo o mínimo de cuidado, é porque tem liderança se expondo, saindo da sua comunidade para levar essas reivindicações, né? Passando, muitas vezes, ficando com fome, muitas vezes passando horas em horas tentando articular alguma melhoria. Não deveria ser assim, né? O direito à vida, ele deveria ser algo natural, ele deveria ser algo que
poxa, a gente está com uma pandemia que está matando pessoas, deveria ser simples, né? A atitude de um governo de cuidar da sua população, mas age totalmente contrário a isso. Então, assim, o que nós conseguimos fazer hoje na nossa comunidade aqui no Jaraguá é através das nossas próprias articulações e da pressão que nós faz em cima desse sistema que controla o mundo, né? Que controla não só a nosso município, a nossa cidade, mas controla o país e controla muito mais que isso, né? Obrigada, Thiago. Nossa, várias coisas super importantes. Essa questão de o direito à vida deveria ser algo natural, é muito forte, né? Um básico. Júlia, você está por aí? Vamos ver. Júlia? Oi, Júlia. Eu vou te pedir, Júlia, para você comentar um pouquinho como que está sendo o processo da CESAI para identificar, testar e tratar os indígenas que adoecem. Então, primeiro identificar quem é suspeito, depois testar e tratar, e também as políticas de isolamento. Pode ser? Você contar um pouquinho como está sendo aí. Tá bom. Então, quando a gente recebe todas as orientações do DICEI, né, da CESAI, desde o começo da pandemia, veio assim para a gente estar orientando qual a importância de isolamentos, né, para ficar em casa, sobre sintomas dessas doenças. Então, a gente já orientamos, sim, já tivemos muitas conversas com as lideranças, com a organização dos Conselhos Local de Saúde Indígena, do CONDISE. Então, a comunidade estava, se bem, como diz assim, orientado, né, no caso, se apresentasse um síndrome gripal, né, porque aqui na nossa comunidade, 95%, assim, todos os atendimentos médicos são de síndrome gripal. E eu acredito que por causa de uma comunidade, assim, de bastante, assim, com vulnerabilidade, né? Eu acredito que deve ser por isso. Aí, então, desde então, tivemos conversas, fui atrás de outros órgãos, né, do municípios, para tentar se conseguisse um carro de som também, que ajudaria, né? E, então, toda vez que apresenta alguns sintomas, já procurava os agentes de saúde ou posto de saúde, para tá passando com os médicos, né? Então, até então, nós não tínhamos conseguido ainda o teste para essa comunidade. Aí, o que aconteceu? Nós estava já com, assim, com estratégia, né, de fazer uma unidade sentinela dentro da comunidade da aldeia Teiquê. Mas aí, como já teve uns casos entre os municípios vizinhos, a usina, a empresa, porque aqui tem muitos trabalhadores rurais, né, que vai muito para corte de cana, essas coisas, aí a empresa chamou a CESAI, que é responsável fui eu, e a coordenadora técnica, a enfermeira, e os cabeçantes, e o líder daqui, o cacique, né? Aí ele falou para nós que ia testar todos os trabalhadores deles, 200 trabalhadores, e que nenhum deles apresentou sintomas, mas até então, por cuidar mesmo, eles iam fazer esse teste. E fez esse teste, dividiram o grupo, aí, com uma semana, com 8 dias, saiu resultados, foi um resultado, assim, que eu falo surpresa para nós, né, porque foi num sábado ainda, né, que deu 2 casos confirmados nesse trabalhador. Até então, nós descemos para a aldeia, fomos atrás desses pacientes, orientamos eles, né, buscamos com quem que teve contatos, fomos atrás, né, nenhum deles apresentou sintomas. Então, aí é onde foi mais vamos dizer assim, que um susto para a comunidade, né?
E aí eu pedi para as lideranças, para a pessoa que estava na organização das barreiras, para reforçar mais essa barreira, porque a gente tentou buscar de onde que esses dois se contaminaram, né? Então, a gente não conseguiu fechar, assim, porque eram os trabalhadores que ficavam o dia todo na roça, né, bem distante da cidade, também da empresa, só tinha contato com o cabeçante e o motorista, mas nenhum deles também deu positivo. Aí o que aconteceu? Aí o Estado, né, que já estava prevendo, já estava tudo organizando para mandar, mandou o teste para nós, conseguimos o teste do PCR, né, para testar todos os contatos, e também a CESAI tinha mandado teste rápido, mas até então era só para os trabalhadores, né, mas fizemos esse teste, né, usamos com esse contactante, mas não deu nenhum resultado positivo. Então, para identificar, assim, os pacientes lá, né, a gente agora está, todos os pacientes que apresentam síndrome gripal, a gente está testando, está coletando o PCR mesmo, não é nem teste rápido. Então, porque tem todos os protocolos que tem que ser seguido, né, para fazer esse teste, no caso, o teste rápido e o PCR. Aí, quando surgiu esse caso, também agora, né, dentro do município mesmo, né, que nem eu já falei, que como a cidade é perto da aldeia, então, onde tem muitos fluxos dos indígenas aqui dentro da cidade, e eu fui atrás, né, do município, o comitê municipal, que também se chamou eu para me participar desse comitê, né, eu achei muito interessante quando o indígena participa de comitê. Por quê? Porque a gente coloca a nossa realidade, a nossa preocupação, e aonde eu sugeri para eles que o isolamento dentro da comunidade não dá certo. Por que que não dá certo? Porque por ser uma família grande, por ter muitos, tem muitos que não tem como ficar dentro de casa, por ser uma casa pequena, né? Então, o que que o município organizou? Um local, né? Um local, juntamente com essa empresa que tem os seus trabalhadores, que é da comunidade, ele conseguiu para nós cama, colchão, as coisas de higiene. Então, a gente está preparando já, né, a equipe que irão atender esses pacientes, no caso, se der mais caso, dentro da comunidade, né? E alguns EPIs que a empresa também se falou assim que ia estar nos ajudando, né? Então, o que dificulta para nós, para esse teste aí, porque o Estado mandou para nós uma quantidade dos EPIs, o município também aqui, principalmente de Carapó, eles mandam para nós, né? Mas o que eu falo para a comunidade? Porque não é suficiente, porque se tiver muitos casos dentro da aldeia, os profissionais de saúde vão precisar muitos EPIs, né? Então, essa é a nossa preocupação, a gente está tentando buscar mais parceria, né, com empresas, com o município, né, com o órgão estadual, com a CESAI, mas que nem eu achei muito interessante quando o Eloy falou, né, sobre a retomada. Essa é a minha preocupação, que em todas as minhas falas eu já falo, né, que a preocupação, porque na retomada a gente não tem muitos os profissionais de saúde, aqui mesmo, em Nova Retomada, nós não temos agentes de saúde que são fundamental nesse momento, né? Aí temos uma equipe volante que atende 6 aldeias, e essa equipe também atende retomadas mais uma vez por mês. Aí eu não tenho
que eu já coloquei também na reunião do comitê, e até estava presente o cacique lá, o representante também do Iguaçu, que é o Otoniel, e também o cacique também, né, o seu Guilherme. Coloquei assim, hoje a minha preocupação maior também é a retomada, porque eu não consigo arrumar um carro de som para estar orientando em Guarani, para estar indo lá, porque quando a gente fala retomadas, parece que é um impacto, né, para os órgãos. Então, e não tem o saneamento básico, né? Então, essa é a nossa preocupação, porque, querendo ou não, eles têm muito contato também, né? Que recebem muitos parentes de outros lugares, né? Então, essa é, é a minha preocupação também como gestora, né, como coordenação, que eu estou na frente. E quando fala do racismo, eu falo assim que para identificar um problemas ou para dar um diagnóstico, assim, eu falo muito que é por causa da língua, né? Porque às vezes nossos parentes mesmo vai falar uma coisa assim que onde se os profissionais de saúde não chegar, não ter essa conversa assim de forma de para a pessoa assim confiar, né? Então, aonde depende de cada profissional. Pode ser que eles venham e chegam assim, não, o que você tem? Vai falar uma coisa, tá bom, vai passar uma receita e libera esse paciente, mas, na verdade, era outra coisa. Então, eu percebi muito isso nas visitas que eu acompanhei a vigilância epidemiológica e também a equipe, né, que coletaram os exames, a orientação, qual era a importância de fazer esse teste, porque eu falo assim, assintomático, o que é assintomático? Aí em Guarani eu já falo, né, o que é assintomático, o que é sintoma dessas doenças, né? Então, eles têm mais, fica mais confia mais na gente, né? Então, onde a gente percebeu, aí o pessoal falou assim da vigilância, toda vez, Júlia, então vocês vão nos acompanhar, porque facilita mais o nosso trabalho, né? E eu acho assim que, quando fala do racismo também, tem muitos que nem os parentes aí já falou, né, quando fala do município, porque nosso polo aqui atende 6 aldeias, que está 2 aldeias no município e 2 aldeias em outros municípios, mas tem uns municípios que têm uma retomada, igual o exemplo na Viraí. Na Viraí nós temos uma retomada, né, que uma equipe vai uma vez no mês, e tentamos conversar, tentamos ir atrás, como é que seria a estratégia, qual será o boletim epidemiológico desses municípios, se tiver um caso dentro dessa comunidade, o que eles podem nos ajudar, né? Mas nós não tivemos nenhuma resposta. E quando dos profissionais de saúde, porque sabemos, né, que a CESAI, eles têm muita demanda, e depende de Brasília, né, dos órgãos federal, e quando pede uma licitação, sabemos que demora muito, né? E, enquanto isso, as doenças aqui dentro da comunidade não espera. E a gente está indo atrás do município para ver se consegue nos ajudar, né? Mas tem os municípios que, infelizmente, nos ajudam. Então, fala assim que não tem, só tenho isso. E fala do ambulância. Tem uns municípios que eu só tenho um carro, um caminhonete para atender 6 aldeias, fora a retomada. A retomada, quando precisa, eu também tenho que deslocar esse mesmo carro para pegar esses pacientes para trazer na cidade para ser atendido. Eu fui atrás de alguns municípios, onde coloquei, falei que na minha comunidade já tem caso, e eu não posso usar o mesmo carro para estar buscando o paciente no município que não tem caso ainda, vocês podiam me ajudar com a ambulância, porque aí o dono do município, né, falou para mim assim, que arrumou uma ambulância, no caso, se eu precisar, eu ligava para eles, que para ele me ajudar nesse transporte desse paciente, mas tem uns municípios que, infelizmente, não me deu resposta, né? E é um desafio, como fala assim, eu como indígena ali, né, só eu sei como que é difícil, né, por ter esse racismo por parte, né, que nós é indígena, e também a dificuldade, né, da língua, a dificuldade dos profissionais entender a nossa língua, né, o nosso jeito de ser, né,
como que é a nossa organização. E também quando fala tratar o paciente, eu falo assim que quando vai tratar o paciente, que tem que tratar com todos, né? Assim, desde emocionalmente, porque é uma doença nova para nós, né? Hoje tem muitos que não acreditam ainda que existe esse vírus, né? Que existe essa doença, né? É onde acaba prejudicando, né? Próprio a nossa comunidade. Por quê? Porque aonde eles têm muito, como não tem tratamento, como não tem, às vezes não apresenta sintomas, eles vão ter muito, vai se deslocar para outros municípios, vai estar indo para outra aldeia, visitar parente, então, esse forma de tratamento, né, fica muito difícil para nós, né, e eu sempre reforço muito também, né, quando fala assim que o indígena, para o comitê eu falo assim, que o indígena, quando eles não sentem, quando eles vê, aí eu lembro que nós já teve a nossa história dentro da nossa, por que a aldeia chama Tripé? Porque já teve uma doença que foi na época, foi um genocídio, que sobrou apenas 6 famílias, né? Por isso que é chamado Tripé. E hoje, se chegar aumentar esses vírus na comunidade, vai ser outros genocídios para nós dentro da comunidade. Então, é muito difícil, porque essas doenças estão circulando dentro da comunidade. Então, a forma de tratar, eu acho que deveria se pensar mais, né, como toda a organização, pensar como a gente vai combater da forma de tratar, né? Tanto emocionalmente, tanto com patologia, né, dessa doença, né? Porque sabemos que é bem difícil. E quando a gente fala para grupo de risco, né, que a gente já tem, que eu mesmo já conversei com a Sião aqui, né? Ele falou assim: Júlia, mas se eu pegar essa doença, vai falar que eu vou morrer dessa doença, mas eu já tenho diabetes, eu já tenho hipertensão, eu já tenho bronquite, ele tem 3 tipos. Aí eu falei para ele, então, é só esses casos mesmo, porque você já toma remédio, mas essas doenças, se por acaso você pegar, o senhor não vai ter como, você já vai estar muito fraco para essa doença. Aí eu expliquei para ele, né, como ele já tem esse tipo de doença. Então, fica muito difícil para nós, né? Mesmo os agentes de saúde, né, falando, orientando, né, falando como se proteger, como prevenir as doenças, mas é um desafio grande porque tem muitos lugares que não tem saneamento básico. Eu falo assim que a gente pode falar assim para lavagem das mãos, mas às vezes nós temos que entender também que não adianta a gente falar sobre higienização da mão, lavar as mãos, fazer isso, mas a gente tem que ver se tem como eles fazem isso, né? Porque fiz uma visita numa família que eles atendem 7 famílias, eles têm uma torneira lá que nunca chegou água lá. Aí ele me procurou, fui lá, aí eu fiquei muito triste, né? Eu falei assim, como que o senhor... Ele falou assim, não, já fui atrás, nunca chegou água aqui, eu não sei o que está acontecendo. Aí, com essa pandemia, a gente escuta tanto para lavar as mãos, mas a gente não tem como, porque tem dia que acaba a água no nosso poço, nós temos 7 famílias aqui que pega desse poço e ficam 5 quilômetros para nós pegar outra água daqui. Aí eu falo assim que às vezes não tem que entender também, né? Então, aí a gente fala também para ficar em casa, isolamentos. Também eu acho assim que nós temos que entender, como gestora também, eu presenciei, né, principalmente lá nas casas que eu orientei, que era contactante, né? Aí eu falei assim que observei que não adianta só falar para ficar em casa, nós temos que dar apoio também. Então, eu agradeço muito outros órgãos, né, que me ajudou, principalmente eu fui atrás da FUNAI, no momento eles não tinham como me ajudar com alimentos, fui atrás da assistência social aqui do município,
ela me ajudou para me atender todas as famílias. Eram 19 famílias que nos isolou, né, para ficar em isolamento durante 7 dias. Já pensou deixar 7 de uma família sem ter o que comer na casa? Então, essa é a minha preocupação, né? Todos os dias eu penso assim, falar assim, como é que vai ser um caso assim? Eu fico, como diz assim, que eu não tenho mais onde eu ir, né? Porque falar assim que a gente todo dia está buscando para profissionais de saúde estar atendendo dentro da comunidade, mas às vezes, se não tem EPI, como é que eu vou colocar também esse profissional dentro da comunidade? Por isso que a gente cobra muitos responsáveis, que é a CESAI, município, estado, né, órgão federal, que mande o suficiente EPIs para os profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde que estão na linha de frente, eles precisam também se proteger, né? Porque a gente sabe que os agentes de saúde também, que estão na linha de frente, que vai em casa, só estão usando só máscara de pano, né? Então, eu agradeço muito também a Defensoria do Estado, que ajudou a doutora Neila, que ajudou com alguns EPIs para os agentes de saúde, e também aqui, principalmente, o município sempre lembrou dos agentes de saúde, porque nós temos 5 agentes de saúde que são do município, mas mesmo assim, ela não deixa de atender, né? Fala assim, Júlia, tanto máscara para os agentes de saúde. Ela fala assim, mas pode me dar que eu vou dividir entre eles, porque nós temos 16 agentes na TIP, fora os outros municípios, né? Então, eu estou conseguindo, assim, de uma forma assim, para não deixar nenhum dos agentes de saúde sem EPI e nenhum da equipe ficar também sem EPI. Então, a gente está fazendo esse dia até eu reduzir, falei com a coordenadora técnica, né, que se mandasse toda a equipe, se usasse, porque a nota que veio, a orientação que veio, né, que para todos eles estar usando, como já tem caso confirmado, tem que estar usando os EPIs durante o atendimento. Mas se eu for colocar todos os profissionais de saúde lá, se usar essa quantidade que veio da CESAI, só vão durar uma semana. Então, aí, depois, se acabar esse EPI, como é que eu vou colocar esses profissionais de saúde sem EPIs? Porque aí eu falo assim, não, vamos reduzir durante 2 vezes por semana, vamos colocar psicóloga desse na aldeia, não, vamos fazer isso. Então, nós estamos fazendo essa redução, né, até que nós consigamos. Essa semana, eu fiquei muito preocupada, porque chegou para nós uma máscara não é nem suficiente. Aí eu falo assim, para uma semana, poxa, e depois? Como? Porque a gente está coletando o exame toda semana. Então, se der um caso confirmado, como é que a gente vai fazer? A gente vai trazer esse paciente fora da aldeia, mas a gente vai colocar no município. Mas o que a gente organizar aqui com o município? Porque o município entraria com os profissionais de saúde durante noturno, né? E durante o dia seria o nosso mesmo, que é profissionais que é da CESAI. Então, eles têm que estar tudo paramentado, né? E essa é a nossa preocupação. Será que vai ter EPIs? Essa é a nossa preocupação aqui, eu juntamente com a coordenadora, né? Porque temos casos aqui no município também, né? Todos os dias a gente está orientando para não aumentar o número de casos dentro da comunidade. Júlia, então, muito obrigada. Júlia? Oi. Muito obrigada, Júlia, por trazer toda essa questão de como funciona, de como falta EPI, de como é a articulação com os municípios, de como falta transporte, falta carro. É muito importante tudo que você trouxe. Eu vou passar agora um pouquinho para a Elisângela contar como que está lá. E principalmente te perguntar, Elisângela, 2 coisas. Como que é a comunicação com todos esses povos indígenas que estão na organização, na FOIRN? E a outra questão é se tem um atendimento especializado aí em São Gabriel da Cachoeira para indígenas que estejam com Covid. E como que tem sido isso? Você está muda, Elisângela? Tem que apertar.
Está me ouvindo? Agora sim. Então, como eu falei, né, nós somos 23 povos, então eu ouvi a fala da Júlia, então aqui dentro de São Gabriel da Cachoeira nós criamos um comitê, onde foi formado juntamente com a Prefeitura, Exército e demais organizações, e a gente criou uma estratégia de implementar pequenas enfermarias dentro dos territórios indígenas, aonde os nossos parentes que testassem positivo fossem atendidos dentro do território, sem sair da sua aldeia para o município. Tendo em vista que aqui no município de São Gabriel da Cachoeira nós temos apenas um hospital de guarnição, né, comandado, ele é direcionado pelos militares, né, mesmo assim também a gente da população civil também usa, né, esse mesmo hospital. Então, logo no início, a gente pôde perceber que seria muito importante de nós criar, né, um mini hospital, né, de uma pequena enfermaria para atender somente a população indígena, né? Então, aqui, através da igreja, né, da Igreja Católica, da Diocese, eles forneceram para a gente uma estrutura onde, através do comitê, ele foi estruturado, né, com camas, né, todos esses equipamentos que precisa, né, para poder que os enfermeiros, o médico, né, possa fazer atendimento para aquela do território indígena. Então, como eu ouvi muitas falas, né, sobre preconceito, aqui também no nosso município é a mesma coisa, né? Então, quem mora na cidade, né, quem mora na rede urbana, indígena que mora na rede urbana, ele é atendido aqui mesmo no município. Aí foi criado o postos de saúde, né, as UBS, que a gente chama, foi criado 2 UBS que pudesse fazer atendimento para os moradores do município, né, que seja indígena, né, para poder fazer teste, para poder ver se eles estão com Covid, né? Mas mesmo assim, os testes eles não chegam rápido. O próprio veio aqui no município, ele falou que ele estava o ministro da Saúde que informou, né, que ia repassar 29 mil, né, rápido para fazer, mas como nós vimos que nós somos 34 de SEI, quando se divide, a gente chega num total de 869 testes para cada distrito, né? Tendo em vista que a população indígena aqui em São Gabriel da Cachoeira é de 28.853 pessoas, mais ou menos. Então, a gente vê que a própria estrutura do governo não está preparada para nos atender. O que foi feito através de a gente ver que o governo não estava nos ajudando, porque não está nos ajudando. Isso é o problema, né? Então, nós começamos de fazer a nossa própria luta de resistência, como nós sempre viemos fazendo em nível do Rio Negro, né? Então, nós acabamos fazendo campanhas, né, para arrecadar material de higiene, para arrecadar máscara, para arrecadar EPIs, para arrecadar outras coisas, né, importantes para que esses profissionais de saúde pudessem atuar de uma forma equipada, né, e atender a nossa população. Então, como bem Eloy disse, né, foram feitas várias campanhas. Aqui no Amazonas, por exemplo, tem uma campanha chamada Amazônia Viva, onde essa campanha, né, arrecada mais principalmente esse insumo, né, que é para os enfermeiros, para os médicos, de oxigênio, toda essa estrutura que o pede para combater o Covid, né? E foi criado outro que é a Aliança Povos da Floresta, né? Então essa aliança também foi criada isso, né? Para que a gente possa continuar na resistência, que todos outros povos indígenas pudessem fazer parte, né, disso. Também a mesma coisa para bem como disse a Júlia, né? Juliana, não sei como é o nome, eu não lembro muito bem, Juliana, eu acho. Então, para a gente poder, quando testar positivo, poder estar ajudando aquela família que necessita de cesta básica. Então, esse é um pouco, né, do nosso trabalho que a gente vem fazendo aqui em nível do Rio Negro,
E a outra foi a campanha, né, Rio Negro Nós Cuidamos, que é específico também aqui dentro da região, mas com o objetivo de arrecadar mais alimentação e na produção de alimentos, principalmente para os profissionais de saúde, né, agentes de saúde comunitários, enfermeiros, né? Então, aqui na nossa região, para a equipe, nós temos uma equipe, uma enfermeira, um técnico, aonde eles vivem dentro das comunidades, né? Eles vão lá, moram lá nas aldeias, acompanham os parentes, ficam 15 dias lá acompanhando, né? Onde foram criadas pequenas para poder estar atendendo esses parentes. Mas, mesmo assim, a gente ainda precisa muito equipamento para essa enfermaria, para manter essas mini enfermarias com alimentação, com higiene, com medicamentos, né? Então, isso a gente vem... E sabemos que, como falamos, o governo ele não está favorável à população indígena, né? Então, a gente sempre fala que as esferas municipais, estaduais, federais, eu acho que se tivesse um olhar diferenciado, né, para nós como população brasileira, não só a população indígena, mas sim toda a população brasileira, nós sempre lutamos, né, pela saúde, pela educação. Nunca foi dado pelo governo as coisas que a gente tem ou que a gente quer. Hoje, se a gente tem uma educação, uma saúde, foi porque nós lutamos, né, através da Constituição que teve. Mesmo assim, a gente vê que eles não respeitam essa Constituição. Então, a gente vê que nem todos os brasileiros têm acesso ao que está escrito dentro da Constituição. Então, para que essa Constituição seja feita, nós precisamos reivindicar, nós precisamos mobilizar, nós precisamos escrever e estar lá cobrando, né, o que seria a obrigação de cada um que está lá no poder, né, fazer para que pudesse salvar essa população dessa pandemia. Não só dessa pandemia, mas de outros problemas sociais, porque a população indígena é vulnerável, sempre foi vulnerável, não só para a pandemia, mas para os territórios, né? Então, vimos que hoje, pelo menos, nossos parentes Yanomami, eles estão sendo infectados. Então, a gente, total, já são de 90 casos aqui no estado do Amapá, mais de 4 óbitos, lutando para que essa população também possa resistir, para que ela não possa ficar em minoria de novo, né? E a gente diz sempre assim, eu costumo dizer assim, que nós, população indígena, nós não, né, se pessoas que estão lá no poder não sabem fazer um planejamento para atender a população brasileira, para atender os povos indígenas, não o povo do Rio Negro, mas os povos indígenas. Então, vemos que essas políticas públicas não atendem à demanda de todo o povo brasileiro, né? Que a maioria, aonde vem acontecendo grandes óbitos, é onde os governos não estão conseguindo criar um planejamento, uma estrutura de trabalho, realmente trabalhar com a população. Né? Às vezes dizem, nós vamos atuar com a população, mas é forma que eles atuam com eles mesmos, eles não dividem com os outros. Né? Então, essa essa democracia, eles exercem para eles não conseguem exercer. Isso é o trabalho da população indígena. O povo indígena ele é do coletivo. Ele trabalha para defender o coletivo. Então, nós aqui em nível do Rio Negro, nós fizemos isso. Trabalhamos para atender, para lutar pelos 750 comunidades. Quem é tucano, quem é baniwa, quem é arapaça. Né? Os nossos enfermeiros, aqui em nível do Rio Negro, né, através dos conselheiros distritais de saúde, todos esses profissionais que, ao entrar para o território indígena, eles precisam ser falantes da língua. Né? Eles precisam, pelo menos, entender uma língua indígena para atuar dentro do Dicer Rio Negro, Dicer Alto Rio Negro, que a gente chama. Né? Então, assim, para ter acesso, né, à fala, os nossos parentes indígenas, explicar para eles em que momento, né, que nós estamos hoje.
o que é um Covid, o que é essa pandemia, o que é coronavírus, o que é isolamento social, o que é lavar as mãos. Isso é que a gente vem fazendo, né? Então, a gente tenta explicar isso na nossa própria língua, na nossa própria realidade, né? Nós estamos fazendo o nosso próprio isolamento social, porque se depender dos governos, a gente não vai conseguir fazer o isolamento social. Com o comitê, Oi, Elisângela. Oi, Elisângela. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Oi, Elisângela, obrigada pela... Muito boa também essa fala. Eu mudei aqui, que eu estava travando um pouquinho. Eu vou fazer uma rodada de fechamento com todos vocês, mas antes, a Ana Amélia, que é jornalista aí em São Gabriel da Cachoeira, ela pediu para fazer uma fala. Então, eu vou passar para ela a fala e depois vou pedir para todos vocês fazerem um fechamento, tá bom? Ana, se quiser entrar. Boa tarde. Primeiro, só falar, eu moro em São Gabriel da Cachoeira e nesse momento não estou em São Gabriel, eu saí justamente por causa da situação gravíssima da pandemia, mas eu moro lá e estou acompanhando o comitê. Primeiro, eu quero ressaltar esse trabalho da Elisângela, por exemplo, ela está acabando de chegar de uma missão, né, do ISANA, vai de voadeira, levar cestas básicas, levar produto de limpeza, levar sabão, álcool em gel, costura máscara, leva máscara. Então, primeiro eu quero só ressaltar esse trabalho dela. Queria contar para vocês também que as reuniões do Comitê em São Gabriel da Cachoeira são realizadas na Maloca da Foirne, na Casa do Saber, o que mostra, né, a força de vocês. Mas, por outro lado, né, só acompanhando mesmo essa fala que vocês estão falando, essa estrutura formal não funcionou realmente. Se não fossem as articulações Foirne, ISA e organizações humanitárias, eu não sei qual seria a situação em São Gabriel da Cachoeira, porque a pandemia chegou muito forte, né? Hoje são 2.365 casos na cidade, por 100 mil habitantes, é a cidade com o maior número de casos do Brasil, e o hospital colapsou logo no início e chegou a faltar oxigênio. Então, foi feita essa articulação, um empenho pessoal de alguns funcionários do DICEI, né, dos DICEIs, mas expedicionários da saúde que articularam para essas micro enfermarias no território indígena, com uma micro usina de oxigênio, e a articulação também, ISA-Foirne, com a atuação agora dos Médicos Sem Fronteiras, que vai abrir uma enfermaria lá. Então, realmente, só indo de acordo com tudo que vocês estão falando, a estrutura formal não funcionou. Se não fossem essas articulações, eu não sei como essas pessoas estariam sendo atendidas. Eu, sinceramente, não sei. Então, só para dar o tom sobre a seriedade da situação, sobre a situação limite que esses povos indígenas foram colocados. Se não fossem essas articulações, realmente eu não sei como que essas pessoas estariam sendo atendidas. E, claro, os remédios tradicionais, porque até agora a gente não entendeu até direito, né, Elisângela, como a força dessas pessoas e do uso desse conhecimento. Eu acho que isso vai ser estudado aí por um longo período, porque eles estão insistindo nos chás, nas defumações, e, enfim, está dando resultado, porque muitos deles estão né, recuperando graças a essas ações. E é isso, muito obrigada, gente, muito obrigada. Especialmente a Elisângela aí. Obrigada, Ana Amélia. Eu acho que essa questão mesmo de a estrutura formal, a estrutura do Estado não está dando a devida resposta, e que o que está precisando ser feito, o que está sendo feito são as articulações dos povos, são outras organizações que apoiam, às vezes Ministério Público, Defensoria. E agora, para fechar, eu vou passar para cada um de vocês e perguntar por questões, por
mais propositivo, o que vocês acham que é mais urgente de ser feito agora? O que deveria ser feito pelo Estado e pelas próprias articulações? Tiago, se você quiser começar. Você está mudo. Bom, voltei, né? Voltou. O que deveria ser feito para impedir com que todas essas mortes venham acontecendo, é isso? Que as mortes que acontecem, a grilagem, todas as questões que estão realçadas com a pandemia. Quais são as ações mais urgentes que você considera mais urgentes? Uma intervenção no governo. Eu acho que é a principal, né? Porque dia 15 a gente vai estar tendo a PL 1142 sendo votada para a municipalização da saúde indígena, né? Imagina o absurdo que isso vai ser, porque nós vamos ser obrigados a nos mobilizar. Mas não sonhando tão alto, né? Pensando em estratégias locais, o governo ele teve a chance de ter conseguido fazer um trabalho sério, um trabalho coerente, né? De quarentena, de isolamento social. Não fez, e isso impacta agora para que a gente consiga fazer algo, porque a pandemia ela vai começar a crescer agora, né? Então, a gente teve tentativas do governo federal de não divulgar dados corretamente. Nós estamos vendo toda essa fragilidade do próprio governo, né, de lidar com a situação, né, tá levando isso como uma brincadeira, mas está brincando com as nossas vidas. O que seria preciso fazer agora é colocar as políticas indigenistas em prática. Né? Existem leis, existe portarias, existe a FUNAI. Se ela trabalhasse de forma como foi para ser, talvez a gente conseguiria resolver muita coisa. Felizmente, a gente tem pessoas que estão aí trabalhando na FUNAI, nomeada pelo governo. Nós temos gestores aí que estão trabalhando para passar a boiada, e dessa forma a gente vai perder mais pessoas em nossas comunidades. Então, é preciso que o judiciário brasileiro dê um ponto final nisso, né? Eu não consigo pensar em uma estratégia de cuidar da comunidade enquanto o governo federal está pensando em acabar com a gente. Não tem muita lógica, assim, dizer assim, a gente poderia fechar mais as aldeias, nós poderíamos orientar para o Juruá não entrar, para o não indígena não entrar, mas como fazer isso quando o Senado vai votar dia 15 uma PL que é para municipalizar a saúde indígena, ou quando eles tentam votar a PL da grilagem de terra, ou quando o governo vem tentando, né, revogar as portarias interministeriais que reforçam o cuidado com nossos territórios. Então, acho que se não tem uma intervenção no governo, o que a gente pode fazer é resistir. É continuar com as nossas ações junto aos parceiros que vêm trabalhando com a gente, né? Pessoas que realmente entenderam o que é ser solidário, o que é pensar no próximo, né? Como se fosse sua família mesmo. E dessa forma a gente vai tentando, né, sobreviver a esse momento, né, de caos no nosso país. Mas pensando em articulação com o governo, não existe articulação, não existe esse caminho. Para quem acha que existe um caminho de diálogo com o governo, está totalmente iludido. Né? Um governo que vem trabalhando com radicalismo, de acabar mesmo, de exterminar os povos indígenas, de tentar invadir os nossos territórios, de tentar, né, conseguir colocar em prática todas as suas estratégias maléficas que foram colocadas ainda nas campanhas eleitorais. Então, a gente precisa resistir. Tenho muita perspectiva de alinhar alguma coisa com o poder público. Não tem como pensar isso agora, nesse momento. Uhum. Ótimo, obrigada, Tiago. Vou passar para a Elisângela agora, para ela também fazer uma fala sobre quais as possibilidades de ação agora, a nível local, a nível mais amplo. Oi, tá. Então, eu quero dizer assim, né?
agradecer o convite da Gabriela, né, por ter me convidado para fazer parte desse live, para falar sobre combate à Covid. O que nós devemos fazer, né? De dizer assim, né, que nós somos pessoas que estamos lutando pela vida. Independente de se eu sou indígena ou não, todos nós estamos lutando pela vida. E o governo deveria ter um olhar diferenciado nesse momento para que a gente possa continuar resistindo, para que a gente possa continuar contando nossa história e nossa cultura. Esse governo precisa mudar suas estratégias. Enquanto ele não mudar, a gente será sempre vulnerável a tudo que vem acontecendo. Então, eu só quero agradecer, eu quero falar um pouquinho, né, na minha língua, agradecendo os parentes que estão assistindo, agradecer os doadores Rio Negro nos cuidando, e agradecer todos vocês doadores que doaram para a gente um pequeno recurso, possa chegar lá nas aldeias, chegar com parente e levar insumos de matéria de higiene e cesta básica. Apotamos com a catu muito experiência, não me tá, tem a pecado e tá pega morar me pente, nunca pemante, nem ande ia mampi. Com a catu é muito yara, a perupi a pecatu e a menina yara panha manta supiara. Miri maiaraçu, tá poderando com culiquari ne xinga, tá cai manta taraíra da supé, Muito obrigada, Elisângela. Então, era isso. Muito obrigada. Júlia, vou passar agora para você, tá bom? Se você puder, então, quais estratégias possíveis e ações possíveis nesse momento? Bom, eu acho que é assim, uma ação, uma estratégia que deve ser montada é esse, né? Primeiramente, conscientizar a comunidade, né? Qual é a importância de isolamento, né? E também que os governos, ou seja, municipal, estadual, juntamente com as CESAIs, que eles nos ajudem mais com os EPIs, né? E também porque sabemos que os profissionais de saúde também são seres humanos, né? Que pode adoecer, que pode se contaminar, se infectar dentro do seu ambiente de trabalho. E eu acho que a maioria, não sei se isso é daqui do estado, mas a gente tem muitos, assim, para substituir esses profissionais de saúde quando está afastado, né? Porque a gente não sabe, né, como saúde, o que pode acontecer amanhã. Aconteceu algo porque muitos, igual Dourados, né, que teve uma contratação emergencial, pelo que estive conversando com o responsável de lá, né, até agora não está ainda em andamento, né, também então isso acho que deve ser feito, né, tá? De imediato, né, já deixar tudo pronto, no caso, se precisar, já ter esse profissional para tal local. Então, isso eu acho muito importante. E também, eu acho que, eu agradeço muito, né, a todos os que ajudaram durante com alguma coisa, com alimentos, com EPIs e também lá na barreira sanitária, né, que estão sempre lá juntamente liderança, organização dos professores, né, e nesse momento temos que se unir, saúde, comunidade, né, então isso eu acho muito importante, né, que aqui os professores estão todo dia numa escala na estrada, eu acho que a articulação tem que ser feito isso, buscar ir atrás, porque se a gente, dentro da nossa comunidade, não ter esse diálogo, não ter essa ajuda, eu acho que não vai dar certo, porque nós estamos numa luta só. Então, eu acho que
Eu sei que, igual os parentes já falou, que ninguém dá para nós, a gente tem que estar pedindo. Então, eu sou isso, quando eu direitos, eu vou atrás, eu busco, eu falo, e porque eu sei que a minha comunidade que está lá, da base, está precisando de mim. Hoje, eu saí da minha comunidade para me trabalhar dentro do polo, foi hoje eu falo assim que foi já um propósito do Nhanderu, né? Porque eles me enviaram para cá, porque sabia que esse caso ia acontecer, porque só nós indígenas sabemos como que a gente é tratado, né? Quando é indígena, né? Então, eu falo assim que eu tô lá, às vezes eu brigo pela minha comunidade, eu falo, quando vejo que não... os outros organizações não querem nos ajudar, eu vou lá e peço, mando. Agradeço muito ao Ministério Público também, que está aqui nos ajudando, né? Quando foi preciso, está aí me orientando como deve ser feito, né? Então, é isso. Eu sei que essa pandemia não é só aqui, em todos, né? No mundo inteiro, e afeta mais nós, população indígena. Por quê? Porque a gente sempre já é esquecido pelo governo, né? A gente sempre já como os parentes já fala aqui, já sabemos que isso o governo quer assim acabar com a nossa população indígena. Mas isso nós todos juntos nós vamos lutar e nós vamos vencer essa pandemia. Eu agradeço pelo convite, pela contribuição, né, de todo mundo que também me ajuda a cada vez mais ser forte. Então, vamos na luta, né, e agradecer a todos vocês aí. Júlia, muito obrigada. Muito obrigada, Elisângela. Muito obrigada, Tiago. O Eloy já foi. As falas que vocês trazem são muito potentes, de resistir, de continuar na luta, e que a ação tem que fazer ação micro, mas enquanto a gente não mudar o macro, a política maior, a gente não vai conseguir resolver essa pandemia, né? Então, eu acho que é isso. Semana que vem a gente vai ter uma outra discussão sobre pequenos municípios, como está o combate em pequenos municípios, o combate ao coronavírus. E por hoje é isso. A gente vai depois fazer esse artigo para o Estadão, sintetizando um pouquinho dessa discussão. E acho que é isso. Não sei se a Gabi quer fazer alguma fala. Não, só agradecer imensamente, Tiago, Elisângela e Júlia, e o Eloy, que não está aqui mais, por compartilharem conosco. Acho que essa fala de vocês da necessidade da resistência, ela é, enfim, fundamental. Acho que uma coisa que a gente sempre tem dito em todas as reuniões é que essa crise exacerba problemas estruturais que às vezes a gente esconde embaixo do tapete, né? E eu acho que a fala de vocês reflete isso, e enquanto a gente não resolver esses problemas estruturais, a crise, na verdade, só exacerba as coisas, mas ela não está criando desigualdades que não existiam, né? Essas desigualdades estão aí, a gente precisa enfrentar elas de alguma forma, né? Então, queria agradecer muito vocês por compartilharem conosco tanta sabedoria. Nosso objetivo poder se aproximar muito, o objetivo do NEB é que a academia esteja na rua e a rua possa estar também dialogando com a academia, e que a gente possa dar a nossa voz do que for possível, para pelo menos dar visibilidade para certas questões que ficam embaixo do tapete. Então a gente fica super à disposição para ajudar da maneira que a gente puder, para contribuir com a causa de vocês, que é a nossa causa também. Enfim, que possamos construir um Estado mais inclusivo, mais includente, mais justo para todos e todas, né? Muito obrigada mais uma vez e, enfim, a gente ficamos por aqui. Fiquem todos bem, seguros, saudáveis. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Tchau, Tiago. Tchau, Júlia, Elisângela. Foi incrível. Muito obrigada. Tchau, obrigada.